Boa noite, gente. Opa, um pouquinho mais longe. Boa noite, gente. Primeiro agradecer, né? Uma honra estar aqui. Agradecer vocês também, que mesmo no frio estão aqui para acompanhar esse papo maravilhoso. É uma honra estar com essas três maravilhosas. E eu não vou apresentá-las, porque eu acho que é melhor elas mesmas se apresentarem, mas eu vou fazer uma breve apresentação minha. Sou Caio Vasconcelos, homem trans, bissexual, jornalista, muito crítico ao jornalismo, né? A gente viu bem como é nos Estados Unidos, aqui no Brasil é pior ainda. Então a gente vai falar um pouquinho também como a imprensa trata a pauta trans e por que a transfobia parece que não acaba, né? Justamente por conta disso. E fiquei muito emocionada em muitos momentos no filme. Pessoalmente, me pegou muito ver o Elliot Page na rua, né? Realmente, assim, militante, porque a minha transição pública acontece ao mesmo momento que a transição pública dele. Ele sempre foi uma referência minha. Então, assim, pessoas como a Laverne Cox também, acho que é muito importante a gente pensar, pô, as pessoas que a gente está acostumado a ver nas séries realmente estão na luta. E dá para fazer tantos paralelos aqui com o Brasil. Acho que a Amanda pode até falar um pouquinho mais, né? Quantos projetos de lei que a gente tem para impedir não só crianças e adolescentes trans, como pessoas trans nos esportes, o uso do banheiro, um monte de atrocidades aí que os nossos políticos estão fazendo. Então, eu vou pedir para as meninas se apresentarem, começando pela Vitória. Olá, gente, boa noite. Fazendo as honras também pelo documentário, né, que é falado em primeira pessoa, a gente também se apresentar, acho que é muito simbólico disso, né. Eu me chamo Vitória Pinheiro, sou uma ativista climática, trans, de 28 anos atualmente, sou de Manaus, Amazonas. Meu trabalho está muito vinculado com raça, né, gênero, mas principalmente dentro da crise ambiental, né, debatendo esses temas e propondo também uma visão de políticas, né, que parte de juventudes, né. Hoje eu sou diretora de uma ONG que tem uma atuação quase nacional, que é a Palmares Laboratório Ação, depois quiserem dar uma pesquisada, Palmares Lab. E tive a chance de estar nos últimos 2 anos, né, como ponto focal de crianças e juventude na América Latina. O que fez também que eu tivesse... Acho que o microfone está falhando. Som. O que me oportunizou também ter eu diria, uma experiência bastante incomum para uma jovem como a gente que está aqui, porque também foi de experienciar, né, como é que é feita não só o debate de políticas públicas, mas também como é construído dentro de níveis. E aí a gente está, né, num documentário que vai lá para os Estados Unidos, para o Norte Global, e vários níveis, né, de governança, né? E para mim, eu acho que uma coisa que ficou latente no documentário é a discussão sobre governança, né? Sobre governança sobre os nossos corpos, sobre as leis, o que isso inflige ou não, enfim, só um pontapé. Bom, boa noite, gente. Uma honra para mim agradecer o pessoal da Mostra Ecofalante pelo convite. Eu sou Amanda Pascoal, vereadora aqui em São Paulo, filha de Erika Hilton, né? Estou dando continuidade a esse legado. Agora na Câmara, eu passei... O ativismo já faz parte da nossa vivência, mesmo que a gente não queira. Acho que é impossível você ser uma pessoa trans, uma travesti, e não ter como militar, mas o ativismo... eu me desenvolvo dentro do ativismo a partir da educação popular, com a construção do Cursinho Popular Transformação. E aí, dentro desse cursinho, a gente fundou também um coletivo de arte, que é o Transaral, que é um coletivo de arte transvestigênero. Tivemos iniciativas como a Antologia Trans, que é um livro que reúne 29 poetas trans, travestis e não binários. E a partir daí também, dessas amarrações, dessa construção, eu chego até a política institucional, junto com a Érica, de quem eu fui a principal assessora nos últimos 4 anos. E agora estou à frente de um projeto político. Acho que o filme retrata muito bem essa questão de como a política institucional e a mídia se estrutura agora para colocar as pessoas trans como principais inimigas da sociedade. Coisa que a gente sabe que é infundada, mas infelizmente é um discurso que se compra... Nossa, está algum eco. Mas, infelizmente, é um discurso que se compra muito fácil. É uma mobilização de medo que as pessoas tendem a acreditar, mesmo sem considerar o que seria mesmo, a quantidade, quantificar mesmo quantas pessoas trans existem no mundo, quais são as nossas demandas e essa narrativa de nos colocar como uma ameaça pela integridade de mulheres cis, sobre o uso de banheiros e tantos projetos de lei antitrans que são citados no filme Pensando,
nos 500 projetos que existem nos Estados Unidos. E se a gente traz para uma esfera nacional aqui, são 300 projetos de lei antitrans que a gente precisa combater. E são todos é difícil você mensurar como que as casas legislativas conseguem elaborar e colocar e movimentar tanto voto, né? Você para pensar que o próprio vereador mais bem votado do quinto da história, o mais bem votado dessas últimas eleições, as propostas eram única e exclusivamente em volta de perseguir os direitos básicos e fundamentais de pessoas trans. Então, eu acho que o documentário traz essa perspectiva de resistência, mas mais também sobre a sensibilização, sobre como a gente consegue humanizar as nossas identidades, a nossa pluralidade na sociedade, que eu acho que partindo por um viés mais esperançoso, por mais que esse ódio todo se levante contra nós, é também uma resposta a um levante histórico que nós temos feito, ocupando com qualidade, com excelência, com humanidade, todos os espaços que nos foram negados, e eu acredito que a gente vai seguir por esse caminho. Então, para começar, a gente pode ir por aí. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Rafaela Fini, eu sou assistente social, tenho 42 anos, sou uma mulher branca, uma mulher trans, que me reconheci trans desde a infância, 6, 7 anos. Atualmente estou no Conselho Regional de Serviço Social, sou conselheira, sou servidora pública do SUS e atuo com a população LGBT há 8 anos, mais especificamente com a população trans, adolescentes trans, e é objeto de estudo meu. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, parabenizar o evento, o documentário super importante, me emocionei várias vezes, e cumprimentar todas as pessoas aqui, uma honra estar com vocês, espero que seja um debate qualificado, né, que traga reflexões aí para vocês. Obrigada. Bom, eu vou começar puxando uma pergunta aqui para as nossas convidadas. Aí eu acho que também, quando vocês quiserem ir falando, a gente vai encaixando aqui para todo mundo participar e participem. Acho que é muito importante ter a participação efetiva de vocês. Como jornalista, que durante tantos anos me senti solitário, né? Vai fazer 8 anos agora que eu me formei, e no começo parecia que eu era o único. Aí eu pensei, como que eu vou fazer nesse negócio, né? Até porque o jornalismo é extremamente classista, extremamente branco, extremamente cisgênero, e eu sou um cara que vem da periferia, né? Eu me formo na universidade pelo ProUni. E aí eu fui até cofundador de um movimento chamado Transmídia, né? Que é a primeira mídia feita só por pessoas trans, mas por conta dos corres da vida eu não estou conseguindo estar efetivamente, mas veio muito dessa ideia, né? Onde estão os meus pares? Onde que está a galera trans dentro do jornalismo? E é isso, eu sou cria do jornalismo independente, venho da Agência Mural, da Ponte Jornalismo. Quando eu chego na grande imprensa, no UOL, eu reparo que há uma barreira muito grande, né? Porque, claro que assim, todas as redações, eu sou sempre o único, ou o único e tem mais alguém, só que a dificuldade é a gente fazer, o editor fazer aquela matéria acontecer e não mexer tanto no texto. Então, eu fico pensando, se para mim, enquanto uma pessoa trans jornalista é difícil, imagina para uma pessoa cisgênera as barreiras também, que não tem muita culpa dos repórteres também, né? Que não tem esse olhar, não humanizam as vivências trans. E é muito doido que, acho que é uma pergunta que eu me faço todos os dias, eu queria que a gente talvez coletivamente tentasse achar uma resposta. A gente tem centenas de pessoas trans nas suas áreas fazendo cada vez coisas mais incríveis, né? A gente tem a Érica, a Amanda, parlamentares, a gente tem a Linda Quebrada, a gente tem a Lineker, que está aí quebrando todas as barreiras na música, mas ainda assim é difícil a gente quebrar as fake news. Parece que esse aparato da extrema-direita tem tanta força que é umas coisas loucas, né? Em 2025 a galera ainda acredita que houve a mamadeira de piroca. Então, assim, como que a gente consegue combater uma coisa que parece que chega a ser lunática? É tão irreal, mas as pessoas realmente acreditam. E tudo que a gente fala de pauta trans, seja adolescentes trans, pessoas trans nos esportes, eu acho que é uma coisa que vem ganhando força também ao longo dos anos, né? Mas o bom também é que a gente é bem resistente, né? A galera pode tentar fazer projeto de lei e impedir, e a Tiffany Abreu ganhou uma tríplice coroa esse ano. Então, tudo que ela pôde competir, ela foi campeã, porque a gente é babadeiro mesmo. Mas como que a gente consegue, talvez, chegar no público que talvez pela internet a gente não vai conseguir? Fazer realmente esse trabalho de base para pessoas como a minha família que vem da quebrada, outras famílias, mostrar que isso é uma fake news, isso é uma mentira, uma falácia, não é assim que as vivências trans acontecem. Como que vocês enxergam, talvez, que é esse caminho que a gente pode seguir para combater efetivamente as fake news? Olha, eu acho que falta um pouco mais de sagacidade. E aí eu digo como sociedade civil. Porque as fake news, elas funcionam porque elas estão muito alinhadas a como a mídia e as redes sociais funcionam, né? A gente sabe que existem algoritmos, esses algoritmos eles estão super alinhados com
discurso de ódio, porque é o que mobiliza e isso não é uma coisa tirada do nada. Existem bilhões de dólares que são investidos para se chegar a esses dados, né? Tipo, a esses resultados. E as fake news, elas são nada mais do que um produto desse alinhamento. Né? E aí, é inclusive muito interessante também da gente, quando faz esse discurso que o documentário traz de mídia e de redes sociais, da gente se lembrar que isso são indústrias bilionárias. Né? E como indústrias, elas também se organizam de maneira sistemática, né? Tal como um sistema. E elas estão lutando por uma coisa, que é a atenção. Né? As redes sociais são baseadas nisso, em ter atenção, em roubar nossa atenção. Roubar entre aspas, né? Porque não é só ruim que tem lá também. Mas o grosso disso se mobiliza em cima disso. Então, e aí por isso que eu volto, né? Eu começo a falar que talvez, enquanto corpo, enquanto campo social, a gente precisa ter mais sagacidade, porque não vai ser de maneira... por favor, não falem mal de mim, ou não falem mal da gente, e a gente vai parar. Não, a gente também tem que se armar. E aí, quando se armar, eu troco muito no sentido de como que a gente se organiza coletivamente, talvez. E aí é lindo ver essa trajetória sendo construída por vocês na política institucional, porque ela, de fato, precisa acontecer em muitas frentes e em muitos campos, né? Principalmente quando a gente olha e lembra que, tipo, a maioria das políticas LGBTs, elas são políticas transversais, ou transversacionalizadas, sei lá, uma palavra grande. E então a gente quase nunca é o objetivo em foco de uma política. A gente é sempre uma coisa que está junto da outra, né? Então, e aí ou sempre vai estar restrito em campos em que a gente já muito bem conhece, como sexualidade, como saúde, né, sexual e prevenção. Mas o que há mais além disso, né? E eu acho que o documentário ele traz muito disso quando ele traz esse olhar para a criança. Para crianças e juventude, né? Que é tipo assim, caraca, não vamos falar sobre isso. Deixa em silêncio, né? Tipo assim, polêmica demais. Mas aí eu acho que também tá a grande sacada, sabe? Tipo, em trazer para o debate mesmo e a gente poder, tipo assim, arejar as perspectivas. É claro que nem todo mundo vai querer, né? Senão, tipo assim, a sala estaria muito mais lotada, por exemplo. Mas eu acho que esse é o caminho, de fato. Arrasou, Mana. Eu acho que contrapor mesmo a narrativa que é construída pela extrema-direita é um desafio muito grande. E quando você pensa em infâncias, que infelizmente a esquerda brasileira tem se pautado muito no que é proposto pela extrema-direita. E a pauta das infâncias é uma pauta que realmente mobiliza demais. Mas se você parar para pensar em dados estatísticos, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que eles usam muito a questão das taxas de arrependimento, né? Mas essas taxas de arrependimento, cientificamente, o dado levantado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que do 1% das pessoas trans, a taxa de arrependimento gira em torno de 0,5% a 2%. Então é realmente muito, muito pouco o caso. E a taxa de arrependimento não pode preconizar nem institucionalizar a recusa do atendimento para essas crianças e para suas famílias, porque a gente sabe que é um desafio muito grande, inclusive para as próprias famílias também, de conseguirem ter essa movimentação, ter esse acolhimento na saúde. E o documentário também traz essa perspectiva da sensibilidade, que eu acho que essa é uma estratégia muito boa de humanização, é você conseguir capilarizar por fora das redes sociais. Porque, infelizmente, nas redes sociais, com guerra híbrida, eu fico sempre assistindo a Senhorita Bira, eu amo aquelas. E aí, com a questão da guerra híbrida mesmo, e do que é institucionalizado já pela Cambridge Analytica e o Steve Bannon, que eles têm esse mapeamento do algoritmo para conseguir direcionar o conteúdo especificamente para as pessoas, que isso está na mão da extrema-direita, está na mão de quem se levanta mesmo, quem se organiza, se articula contra nós. Infelizmente, é uma guerra que a gente sabe que a gente já entra perdendo e realmente é muito difícil de conseguir virar esse jogo. Mas ali no micro que a gente pode transformar, num pré-macro, é a gente conseguir construindo, através das nossas redes de afeto, mais humanidade mesmo para os nossos círculos. Eu acho que é fundamental que a gente se muna mesmo dessa afetividade que eu acho que movimenta, que mobiliza muito também e traz, mesmo que no micro, uma possibilidade de alteração do que é a visão construída já, que foi instalada, empurrada para a sociedade brasileira já desde muito tempo, com a nossa retratação só por um viés
sensacionalista e marginalizante. Então, eu, pelos meus próprios círculos mesmo de afeto, eu tenho muitas pessoas que eu admiro dentro da minha trajetória. Tem a minha amiga aqui, Sofia Fávero, que é uma doutora em psicologia social, que o doutorado dela é sobre infâncias trans, é uma pessoa que eu conheço desde a 5ª série. E a partir daí também conheci outras mulheres grandiosíssimas, como Patrícia Borges, Daniele Cavalcante, chegou a Erika Hilton, Chica Andrade, que está fazendo o documentário da House of Hilton, que é a nossa diretora, minha irmã caçula. Eu acho que essas mobilizações, essa rede e a construção de uma contranarrativa na academia, no cinema e na política, e em todos os lugares que a gente pode ocupar, nos incentivar mesmo, que eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira. Eu acho que a nossa união e evitar essa competitividade brutal ao qual nós somos expostas diariamente pelo capitalismo, pela própria dinâmica social mesmo, das comunidades, da diversidade em si, a gente consegue contrapor a gente já consegue quebrar eles de uma maneira bem bacana. Mas como você acabou de falar, eu acho que sobre a estratégia que eles usam para engajar com esses marcadores, com essas pautas específicas, a infância, o banheiro, o esporte, a gente precisa também, no contraponto também, se utilizar dessas mesmas estratégias, eu acho. Às vezes pegar e falar, expor a crueldade, só que aí a gente vai mentir, né? Expor a crueldade, a falta de coerência, a quantidade de mentira mesmo que eles falam, e aí tentar ver como a gente consegue fazer isso de uma maneira mais agressiva, da mesma maneira que eles fazem. Que aí a gente tem que... É um desafio, é uma resposta que eu não tenho ainda, mas eu espero que a gente consiga se articular, seja pelo afeto, seja pelo ódio, seja pela vingança, para conseguir transformar e dar o troco que eles precisam receber. Bom, eu vou só complementar, porque a fala delas já me contemplaram. Eu acredito muito na construção de coletividade pelo afeto. Eu percebo que existe um mecanismo de nos separar, né? O documentário traz isso, de nos fragmentar na luta, justamente para a gente não ganhar a força necessária, né? Eu tenho apostado muito nisso, né? Quando a gente fala de rede de apoio, rede de cuidado, de conseguir construir coletividade na luta. Muitas vezes a gente fica com muito ódio, muita raiva, externaliza isso na luta e a gente não consegue acolher as companheiras, né? Então, acho que é super importante se reconhecer. Mas eu também acho importante a gente ampliar a visão sobre nós. Nós não somos só sexualidade, não somos só pessoas trans. Então, acho que o documentário também acerta nisso quando ele mostra, né? Essas pessoas que estão lutando pelos seus direitos têm sentimentos, têm família, têm vida como todo mundo. Então, esse processo de desumanizarmos a nós, né, que nós somos sujeitas, o contraponto eu não sou só isso, né? Eu tenho potência, eu tenho condições de contribuir com essa sociedade, eu tenho elementos a agregar na luta. Então, eu costumo falar que a luta das pessoas trans não é de pessoas trans, é da sociedade. Se a sociedade quiser ser emancipada, realmente democrática, civilizada, não tem como avançar sem considerar pessoas trans. Eu anotei algumas coisas aqui, eu acho que ao longo, né? Eu acho que também mostrar a transexualidade como uma possibilidade humana. Né? Eu acho que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender a diversidade humana, que não é só cultural, que não é só física. Nós somos seres sociais e a transexualidade é uma possibilidade humana. Muitas pessoas não conseguem encaixar isso. E eu acho que conviver, as pessoas se aproximar, entender a nossa vida, a nossa dificuldade, expor os privilégios. Por exemplo, ir no banheiro hoje em dia é um privilégio cis, né? Ter afeto da sua família é um privilégio cis. Então, também escancarar isso, trazer esse desconforto para que pessoas cis aliadas venham para o nosso lado da luta, é importante tanto quanto palavra de ordem, né? Tanto quanto movimento, tanto quanto passeata, no dia a dia, no micro, fazer as pessoas entenderem
as nossas realidades e comprar a nossa briga também. Então, eu acho que o contraponto à desinformação é conviver, é trazer a nossa realidade do dia a dia, as nossas necessidades básicas que não são atendidas, né? De ir no banheiro, de estar na escola. E eu sempre trago esse desconforto para as pessoas, para elas se visualizarem nesse lugar, né? Você tem medo de entrar no banheiro? Eu tenho medo de entrar no banheiro. Na escola eu não ia no banheiro. Né, um direito básico nosso que é negado. Então, eu acho que tem o caminho do afeto, tem o caminho do confronto e tem o caminho da convivência. Eu acho que tem muitas pessoas desinformadas, afastadas. A gente tem que considerar que nosso país é um país que tem muitas pessoas que não acessam a cultura, educação. Então, não acho que todo mundo é inimigo. Né? Eu acho que tem pessoas que dá para conscientizar e trazer para o nosso lado. Nossa, amiga, acho que tu foi muito perfeita nisso, na tua fala agora, porque é muito isso. Acho que juntas a gente chegou num resultado que é isso, né? Que tipo, é a comunidade, é coletivamente que a gente vai entender mesmo as respostas. Porque eu acho que não tem uma resposta só. E a última parte agora da tua fala, pra mim, é muito essa visão, sabe? Tipo, não tem outra saída que não seja esse caminho propriamente, sabe? Acho que a cisgeneridade, principalmente essa extrema-direita, entende, acho que eles focam tanto na criança porque as crianças e adolescentes são os futuros, né? Dificilmente a gente vai mudar a cabeça de um homem cis hétero branco que tem 80 anos, apesar que eu não gosto desse discurso, porque minha avó, ela tinha 75 quando eu contei da transição, aceitou perfeitamente, com todas as fragilidades dela, de ser uma mulher nordestina, que só estudou até a 4ª série, ela entendeu que era o amor que ia prevalecer. Né? Então, assim, essa história da idade eu não gosto muito, mas é isso, as crianças são o futuro. Né? Então, se a gente consegue colocar essa sementinha neles, e para mim é muito doido que é isso, eles acham que a gente vai induzir uma criança a ser trans, a gente vai incentivar, mas a gente não foi incentivado a ser trans, pelo contrário, né? A gente foi compulsoriamente ensinado a ser cis, que cis hétero era o único caminho possível, não tinha outra alternativa. Eu queria fazer uma pergunta individual para cada uma, começando pela Amanda. A gente está num momento também político que todas as conquistas e avanços, não só das transgeneridades, mas as pessoas LGBT, são via STF. Né? Tudo que a gente conquistou está lá, então, por isso também que a extrema-direita ataca tanto o STF, né? Que é um lugar que, com dificuldades, com demoras no tempo, muitas coisas deveriam ter avançado faz tempo, mas tem avançado, não tem como a gente negar que os avanços acontecem, mas não tem nada lei. Legislativo é muito difícil avançar. E como que é para você estar nesse lugar, né, a Câmara de São Paulo, que é tão retrógrada ao mesmo tempo que a gente está conseguindo, acho que é muito lindo a gente pensar que a gente está tendo um legado, né? A Érica foi a primeira, mas não foi a última, e você não vai ser também. Queremos que nas próximas eleições a gente venha mais também, né? Porque você sozinha também, imagino o quanto isso não é adoecedor. Mas como que você, agora que você está vivendo também esse parlamento em primeira pessoa, quais são os desafios mais difíceis que você tem lá dentro, além de ter que aguentar a extrema-direita, né? Mas quais caminhos também que a gente consegue criar dentro desses espaços? Olha, o cenário que eu peguei da Câmara... Antes de eu responder a pergunta, eu queria só falar sobre as juventudes que você falou, das pessoas mais velhas, que a gente tem essa concepção. Acho que dentro desse conceito, dentro do conforto das nossas bolhas, nós tivemos essa tendência a acreditar que as juventudes seriam mais progressistas e estariam mais com a mente mais aberta, os jovens teriam mais acesso à informação e estariam mais propensos a nos apoiar, a construir uma sociedade mais acolhedora, mais permissiva, e aí nessa brecha a extrema-direita entrou e agora nós temos, sei lá, cultos dentro não sobre a religião, mas sobre o fundamentalismo, cultos dentro de universidades federais, enfim, e toda essa nova onda agora, porque agora o cool para a juventude, até onde eu tenho acesso, é ser conservador, não é mais ser rebelde, enfim, ter essa experiência. Então, acho que a gente perdeu esse espaço, que agora a gente está nessa briga nesse cabo de guerra, que está difícil para a gente, mas a gente não pode desconsiderar as juventudes, porque é isso, eles usam as crianças para mobilizar todas as faixas etárias, e a gente precisa pensar também como a gente consegue capilarizar o nosso discurso e a nossa militância, nosso ativismo de uma maneira pedagógica para as juventudes também. E sobre o cenário na Câmara Municipal, o cenário que eu cheguei agora com o retorno, né, da House of Hilton para a Câmara é bem mais difícil, muito mais difícil do que quando a Érica era vereadora. Tá, um cenário bem mais conservador, mas eu estou entendendo a dinâmica lá, porque eu acho que para mim
tem os embates que são partes mais difíceis. Agora, com relação à legislação, infelizmente, o STF tem sido a nossa possibilidade mesmo de conseguir não deixar que os nossos direitos sejam retirados e defender as nossas lutas, porque para você aprovar um projeto é realmente muito difícil com o cenário não só da Câmara, da LESP, da própria Câmara Federal. Para você aprovar um projeto específico para a comunidade LGBT é realmente muito difícil. Eu ainda estou com projetos que estão tramitando dentro das comissões, tenho já pareceres favoráveis do próprio União Brasil, que eu acho que é isso, a convivência dentro do espaço legislativo é que você consegue começar a entender as amarrações, as costuras que têm que ser feitas, porque você é uma pessoa ali dentro. Existe uma bandeira, existe uma narrativa que é construída por nós e também pelo lado de lá, mas os vereadores estão lá, eles vão conviver, vão ter que ver, vão falar com você de qualquer maneira. Então, acho que esse é o desafio do qual estou tentando conseguir dar uma costurada ali dentro para que, no mínimo, eu consiga ir pegando de espaço em espaço o voto a voto para os projetos nas comissões. Já tenho pareceres favoráveis de projetos na Comissão de Constituição e Justiça, do próprio União, inclusive o vereador do União, foi o único parlamentar de outro partido que me defendeu quando eu sofri transfobia na primeira sessão plenária. E aí, a partir desse debate, porque como tem... todas as comissões têm uma composição mais difícil. A de meio ambiente, que eu estou mais tranquila, mas a Comissão de Constituição e Justiça tem Janaína Pascoal, que se diz minha prima, tem o Pavanato, então é realmente bem difícil de você conseguir passar alguma coisa. Então sempre vai ter embate lá, porque o meu projeto não foi pautado. Eu já tive o relatório favorável para dois projetos meus. E quando for ser pautado, aí vai ter embate, tem que ir na comissão, mesmo não sendo membro. Eu tenho que ir na comissão para conseguir travar essa briga, para depois chegar no plenário. E quando chegar no plenário é que a gente vai entender, e tem que estar com realmente muito fôlego ali para conseguir mobilizar e constranger as pessoas para que eles entendam que são direitos fundamentais. Quando for um projeto específico na defesa da comunidade LGBTQIA+, eu acho que essa vai ser a dinâmica. E aí, por fora disso, tentar pensar também em construir projetos que sejam mais abertos, não fechados, não muito nichados, mas que, de todo modo, no fim do dia, vão estar atendendo também direitos básicos e fundamentais, direitos humanos, e que vão passar com mais facilidade, considerando os extremistas lá dentro da casa. Então, tem sido uma experiência realmente difícil, mas eu coloco na balança que, assim, eu já sempre fui meio louquinha, voada, só vou, vamos lá. Tem sessão, tem comissão, vamos para cima e vamos tentando cavar ali, dentro das possibilidades, uma relação mínima com as pessoas que não são os extremistas, para que, no fim do dia, eu consiga ter votos favoráveis aos projetos que eu quero pautar e aprovar. Perfeito. Agora para você, Vitória. Tentando amarrar também um pouquinho a questão do meio ambiente, acho que quando a gente fala de transgeneridade, é tanta coisa, né? Não é só vivência trans, não é só sexualidade e gênero. Acho que um paralelo muito legal também que o filme traz, principalmente pensando no contexto dos Estados Unidos, né? Que a forma que o racismo aconteceu lá é diferente do nosso, porque teve realmente uma segregação, teve leis. Eu gostei muito do exemplo que a jornalista traz, falando que pouquíssimo tempo atrás, década de 70, 80, era proibido casais interraciais casarem. A gente está falando de muito pouco tempo atrás. Porque acho que aí a gente consegue também tocar a cisgeneridade e pensar, pessoas trans também são pretas, pessoas trans também são periféricas, pessoas trans são indígenas, pessoas trans são afetadas pelo meio ambiente. Então, quando a gente realmente intersecciona os temas que a gente consegue mudar, né? E, querendo ou não, a mesma galera que ataca a gente é a que mais estraga o meio ambiente, né? Acho que é mais difícil esse diálogo. Eu queria que você amarrasse um pouquinho também como que é esse seu trabalho, como que a gente, né, consegue pensar cada vez mais também essas mudanças climáticas que está aí, né? Acho que só o mais negacionista não consegue enxergar tudo o que está acontecendo, que está literalmente aos nossos olhos todo. Eu lembro que na época da escola já se falava muito sobre isso. Olha que eu fiz 34 anos agora, né? Então, o ensino fundamental tem bastantes anos, coisa de 20, 25 anos, e agora a gente está vendo realmente esse resultado que foi negado por tudo e por todos. Nossa, realmente muita coisa. Eu acho que é um grande desafio mesmo, né? Tipo, mas para mim entrando muito numa pergunta, né? Tipo, pessoas LGBTs, corpos LGBTs, têm território? Né? E aí, quais são as noções de território, né? Tipo, será que território é um lugar onde eu nasci ou ele também é meu corpo, né? E aí entra sobre governança, né? Quem governa meu território, né?
quem decide sobre ele, e se esse território é o corpo, mas também é o lugar em que eu habito, aí a gente já começa a alargar mais as coisas e as coisas começam a importar, né? Porque eu acho que a discussão sobre crise climática e mudanças climáticas no geral é uma discussão sobre importâncias, sabe? Existem pessoas que vão olhar para isso com a devida importância e existe todo um campo político que não vai. Mas é de importância baseada numa realidade. Porque quando a gente sai aqui fora, né, tipo, depois de uma chuva grande, São Paulo fica totalmente inundada. E aí, uma garoa, calma, uma coisa assim, era para ser normal, já não é tanto. E aí tem vários motivos para isso acontecer, né? Tipo, a gente pode ir desde uma maneira mais sistemática e dizer, com perdão os legisladores, vocês não fizeram o trabalho de... não criaram, né? Cadê o planejamento urbano? Cadê o... Só que a gente já entende, já se sabe que é muito mais profundo do que isso. E aí, então, para mim, e é exatamente como é que eu vou parar no clima, né? Eu vou para dentro do ativismo climático meio sem saber. Tem uma coisa que eu gosto de compartilhar, mas quando eu entendi que eu era travesti, na realidade eu era acusada de ser. Porque era uma memória que eu tenho muito criança, assim, dos meus tios chegarem em casa, me puxando para dentro de casa e falando para minha mãe, olha, tava na rua, depois vai querer virar mulher, andando, sabe? E então a minha relação com o clima, ela vai uma coisa de quando eu me percebi, eu já estava dentro dessas discussões, muito por conta da minha origem, né? Eu sou de um bairro chamado Zumbi dos Palmares, em Manaus, que é uma periferia, né, na zona leste da cidade, e tipo assim, a minha família é uma das famílias que ajudou a invadir o lugar para ter casa, né? Então, tipo assim, eles estão desde o momento de invasão e era uma grande faixa de terra que pertencia à Igreja Católica. Então, olha esse cenário, né? Uma grande faixa de terra no meio da Amazônia que pertence à Igreja Católica lá em Roma e minha família que nasceu lá no Cafundó, lá tipo no meio do Pará, não tinha terra. Não tinha onde morar. E aí, para conseguir, né, tipo, melhores oportunidades, eles se mudam para Manaus. Manaus, nos anos 70, inclusive saudades do Brasil dos anos 70, né, talvez, olhando para agora, nesse momento. Nos anos 70, a Amazônia teve um boom, né, de várias políticas desenvolvimentistas. Uma delas foi a criação do Polo Industrial de Manaus, que foi, vamos ocupar a Amazônia, vamos mostrar para os índios o que é desenvolvimento, e agora a gente vai começar a montar CD e televisão aqui. E aí criaram o Polo Industrial de Manaus, e no meio dessas dinâmicas todas, minha família chega nesse lugar. E aí, então, bebendo muito disso, é o que me levou para o clima, entendeu? E aí foi quando eu entendi que, na realidade, as discussões que eu fazia com as minhas colegas de coletivo sobre gênero e sexualidade, elas não estavam soltas de uma análise ambiental, de uma lógica climática, né? E clima é só uma palavra que a gente usa no momento. Mas as discussões ambientais, elas estão desde antes. É só a gente tipo, olhar para as grandes referências que a gente tem no Brasil e que, tipo assim, brilhantemente constroem essa agenda. Mas é uma agenda que ainda é muito fragmentada. Então, a gente não tem, de fato, por exemplo, não só pessoas LGBTs, eu vou colocar em termos de representação, mas pautando mesmo uma agenda que seja interseccional. É muito um esforço meu, mas é isso, né? Eu acho que sozinhas a gente consegue movimentar na micropolítica, mas nunca tipo de maneira a fomentar uma agenda, que eu acho que é também o desafio, por exemplo, das comunidades LGBT no Brasil, né? Como que a gente se constrói e se organiza coletivamente para pautar uma agenda, né? E são as próprias dificuldades de se construir movimentos coletivos mesmo, né? Então, são coisas também que estão muito assim intrínsegas e amarradas entre si. Mas eu acho que, não sei se eu consegui responder, mas vai muito nessa lógica, sabe? E aí hoje, por exemplo, né, dentro do meu trabalho, a gente constrói uma rede de ativistas LGBTs que eu quero inclusive deixar o convite para vocês todos que estão aqui fazerem parte. É um projeto super novo, a gente vem tocando isso desde o ano passado, mas esse ano também, né, o ano em que o Brasil está recebendo pela segunda vez, na realidade, mas como pela primeira vez uma COP, mas as COPs surgem no Brasil, então o Brasil já tem um histórico, né, de estar pautando o meio ambiente a partir de uma lógica que, tipo assim, a gente pode trazer como inovadora, né, apesar de todas as dificuldades.
Mas a COP, como conferência, surge na Rio 92, que aconteceu em 1992 no Brasil. E aí, esse ano, a COP está voltando para o Brasil e vai ser em Belém, no meio da Amazônia. Né? Claro que é uma grande jogada política do nosso Lula, mas a gente vai estar lá, com certeza, defendendo e levantando as bandeiras, não só da nossa comunidade, mas que também fazem parte da nossa casa comum, né? Que é o lugar em que nós estamos, assim. Rafa, agora uma para você, pensando na saúde, você que está no meio da saúde, né? Acho que toda pessoa trans, um dos maiores medos nossos também é passar numa consulta médica, né? Eu já sofri transfobia médica no consultório. Quando eu comecei a transição, demorei muito também para ir pelo SUS, porque, primeiro, uma fila gigantesca, que ainda bem a gente está cada vez mais pessoas trans, mas o sistema não caminhou conforme a gente foi tendo mais clareza também das nossas identidades e tudo mais. Mas qual o principal desafio, você sendo uma mulher trans, dentro do SUS, trabalhando... tem uma parte muito legal do documentário também, que o Elliot, né, ele fala, eu, enquanto canadense, como assim não tenho uma carteirinha de saúde aqui? Porque é isso, né? Estados Unidos não tem SUS, então imagina para a galera trans lá as dificuldades, que eu fico pensando quanto que é um tratamento para fazer uma mastectomia lá. Se aqui o particular é caro, lá que não tem o SUS, não tem nem... deve ser muito assim, uma dimensão muito, muito absurda para a galera trans, que é isso, né? Os Estados Unidos também tem pessoas trans periféricas que não têm grana para poder acessar a saúde. Mas quais são esses desafios e como que a gente consegue conscientizar também os nossos profissionais de saúde, né? Acho que eu tenho conversado muito com médicos, principalmente ginecologistas, que na universidade, por exemplo, não se fala sobre a pauta trans. Não se fala sobre corpos trans, só se pensa, né, ginecologia, mulher cisgênera, o resto não importa. Assim como outros vieses também da medicina. E qual que é esse desafio? Como que é o seu trabalho também para poder transicionar, talvez, a medicina? Como que funciona? É uma pergunta bem difícil, né? Inclusive no momento que a gente está vivendo. Eu anotei aqui para fazer algumas colocações, então vou fazer uma introdução que você está falando, né? Atualmente, a saúde ela é vista como o bem-estar biopsicossocial. Então, se for olhar por esse lado, nenhuma pessoa trans está saudável, porque nós estamos em constante ataque, né? No sentido da transfobia, do cotidiano, né? Tem um conceito chamado estresse de minoria, que eu acho bem importante, que a medicina coloca como é um estresse que, como se fosse um soldado que fosse para a guerra, viu muita violência, volta com sequelas daquilo que ele vivenciou. Estão atribuindo esse estresse de minoria a nossas vivências. Isso, para mim, é a medicina reconhecendo o impacto social da transfobia na nossa saúde. E eu acho que o desafio do Sistema Único de Saúde são as pessoas, os trabalhadores. Porque a gente está falando de um processo cultural, né, que foi construído historicamente. Não é uma capacitação que vai mudar a concepção desses profissionais que olham para a gente e enxergam na gente a nossa genitália. Então, o desafio do cotidiano é desconstruir, tensionar, sensibilizar, treinar esses profissionais para que eles afinem o olhar para essa saúde integral, né? Eu costumo falar que se a pessoa trans ela pode estar com as consultas em dia, ter aderido às medicações que foram passadas pelo médico, ter casa, ter comida, se ela não tem relações, ela não está saudável. Porque se é um bem-estar biopsicossocial, nós somos isoladas, excluídas de todos os espaços de socialização, que saúde é essa, né? Então, o desafio está cultural, na estrutura do SUS e na percepção desses profissionais. Eu percebo que no dia a dia a gente conta muito mais com a sensibilidade individual dos profissionais do que olhar para a saúde como de fato um direito. Então, tem isso, né? Tem outros fatores, né? A nossa inserção no mercado de trabalho, o trabalho sexual compulsório. Por exemplo, no atendimento a adolescentes trans que eu atendia, num projeto da USP, tinha meninas que não eram expulsas de casa, que eram muito comum na geração mais antiga. Eu tenho 42 anos, eu tinha uma irmã trans, que hoje ela teria 50 anos, ela foi expulsa de casa com 13 anos. E aí a família do meu pai, é minha irmã por parte de pai, a família do meu pai não entendia por que ela foi para a prostituição, por que ela fez uso de substância, ela pegou HIV, enfim, aquela história dos anos 80, e eles não entendiam. E eu rebati, né, depois que eu cresci, tive acesso a essa família,
que vocês esperavam que uma criança de 13 anos fizesse, né? Que estrutura essa criança teve, que é uma fase de desenvolvimento. E hoje em dia, atendendo as adolescentes trans, o cenário é muito parecido. Não são expulsas de casa, mas são isoladas dentro da própria casa. Eu atendi uma adolescente que, por exemplo, no Natal ela não podia estar na sala com a família. Ela tinha que fazer o prato e ir para o quarto. E em domingo, almoço de família, a mesma coisa. Como que essa pessoa está saudável? O respeito ao nome social, que é o mínimo, né? Uma vez eu fui chamada, uma adolescente se automutilando, tentativa de suicídio, e a família não conseguia entender o porquê. Né? E quando eu cheguei na visita domiciliar e fui olhando o cenário, essa mãe tinha um filho gay, e ela falava, eu aceito meu filho gay, eu amo LGBT, só que o tempo inteiro tratando essa menina no masculino. E ela não conseguia entender qual era o motivo do sofrimento dela. Eu falei, não precisa ser muito esperto, né? Não demora muito para perceber. Vocês estão o tempo inteiro deslegitimando a identidade dela. E como que a gente pode ter saúde sem a nossa essência, sem a nossa identidade ser respeitada? Então, eu não tenho resposta para te dar. Eu também não vim fazer propaganda de São Paulo, eu sou servidora, mas em comparação a outros lugares, eu estou tendo a oportunidade de viajar, né, de ir para outros lugares. A minha tia, que morava no Rio Grande do Norte, quando ela veio para cá, ela chorou. Porque aqui, mesmo em condições adversas, desafiadoras, eu até já cochichei com ela aqui, tem uma coisa que a gente precisa pensar na Zona Leste, por exemplo, falta de equipamentos públicos específicos, mas ao mesmo tempo a gente tem transcidadania, a gente tem Centro de Cidadania LGBT, tem uma rede Sampa Trans, tem o primeiro protocolo do Brasil de atendimento integral. Então, é muita contradição. E antes de encerrar minha fala, eu queria pegar um gancho do que ela falou. Eu acho que o problema está no modelo de sociedade que a gente vive, né? O capitalismo é exploratório, então e nós somos ameaça por causa disso. Nós representamos uma quebra do status quo, né? Dessa reprodução. Então, sim, vão nos atacar porque a gente vira para a sociedade e fala, sou dona do meu corpo. Então, isso é uma ameaça muito grande mesmo. E tem só 2 anos que eu comecei a cuidar da minha saúde integral. É muito doido, né? Com 32, que foi quando eu conheci o centro de referência, né? O CR Pop, que eu sempre brinco com os meus amigos trans, né? Que a gente tá passando lá. Parece um mundo utópico, assim. Desde a pessoa que te atende lá na recepção até o médico, a minha ginecologista, eu nunca imaginei que eu ia dizer, eu amo a minha ginecologista, olha que loucura, sabe? Eu consigo passar, tudo que ela me fala eu consigo ter segurança, a gente senta, a gente conversa. Então, assim, existem projetos que são possíveis, mas é um que fica no centro de São Paulo, então, e o resto? Não só do Brasil, né, mas de São Paulo. E as periferias. Então, assim, cada vez mais a gente defender muito o SUS, mas pedir essa ampliação. Acho que eu vou abrir uma rodada de perguntas, se a gente tiver, que aí a gente vai encaixando mais aqui. Acho que vamos fazer uma rodada de 3 perguntas? Acho que funciona legal. Não fiquem tímidos. Não temos? Então tá bom, daqui a pouquinho a gente pode ter mais. Então vamos falar mal da imprensa, que é uma coisa que eu adoro. Que eu acho que assim, uma coisa que o documentário explorou muito bem, eu gostei muito, principalmente aquela parte, né, que antes do New York Times começar a fazer os, bem entre aspas, né, artigo de opinião. Tá aí uma coisa que tem coisa que é crime, né? Não deveria ser opinião. Opinião é quando você não viola os direitos humanos. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a Folha de São Paulo, que não muito recentemente, inclusive, teve um artigo que deu muito o que falar, que é um paralelo que a gente pode falar do mundo inteiro, né? Que eu não consigo entender de verdade. Eu acho que meu cérebro trans ele é muito mais avançado que o cérebro cisgênero, que a galera se ofende quando a gente usa o termo pessoas que menstruam, pessoas que engravidam, pessoas que alguma coisa. Porque, assim, no fim das contas, acho que todo mundo é pessoa, né? Todo mundo deveria ser humano, pelo menos. E a gente tem visto aí uma onda que a gente pensa, sei lá, 3 grandes escritoras no mundo, a J.K. Rowling fazendo todo esse caos que... Infelizmente, né, ainda amo Harry Potter, mas eu queria matar esse amor, mas essa mulher ainda está viva, então é difícil. A gente tem a Chimamanda também, que é uma referência absurda, que também entrou nessa onda, e aqui no Brasil a Djamila Ribeiro. E a Djamila fez um artigo para a Folha de São Paulo que
viralizou muito, obviamente, né, que criticava justamente pessoas que menstruam, atacando e tudo mais. E os jornais, é óbvio que é isso, né? A Folha pensou o quê? Nos cliques. E teve também essa fala no filme, né? Que a imprensa quer saber de clique, porque clique é engajamento, clique a gente consegue mais patrocínio, ainda mais pensando na mídia tradicional. Eu que venho da mídia independente, é até difícil, né? Pensar que o que importa mais é o clique, não o quanto que essa matéria pode estar impactando. E como que a gente consegue combater, né? Porque é tão difícil. Eu, enquanto jornalista, eu desisti de trabalhar no UOL, por exemplo, porque eu percebi que era uma guerra tão maior do que eu, ia me adoecer tanto, que não era o meu jornalismo, não era a forma que eu queria vivenciar. Um pequeno exemplo, por exemplo, quando a Érica foi eleita deputada, eu trabalhava no UOL Notícias, né? Que notícia, para mim, é um monte de coisa. Lá, para eles, é muito setorizado. Então, notícias era, sei lá, eu cobria a segurança pública. Então, se a polícia matasse algum jovem, eu podia fazer matéria. Ela foi eleita com 250 mil votos. Eu queria fazer uma matéria? Não cabe aqui no UOL Notícias. Tem que ser Universa. O que é Universa? É um setor, né, um setorial que já fala de gênero, já fala de diversidade. Então, quem lê Universa está mais acostumado a vivenciar com a pauta trans. Talvez está mais afim de ler uma matéria sobre a Erika Hilton eleita deputada. Mas e o público de notícias? Esse público, e assim, era uma audiência absurda mesmo. Teve matéria minha que teve 1 milhão de cliques. Então, sabe, é coisa que assim, por que a gente, é tão difícil a gente ter essa negociação? E eu, como jornalista, eu desisti de algumas lutas de verdade. Eu pensei, bom, meu jornalismo não vai conseguir ser feito dessa forma, então, para eu garantir também essa minha humanidade, a forma que eu consigo fazer, eu prefiro estar escrevendo para outros lugares. Mas, no Brasil, a gente tem esse, não sei se benefício, mas uma diferença que nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo não é crime a transfobia. Aqui é. Mas por que ainda tem essa questão que é opinião? Não existe opinião, né? Se você está infringindo uma lei, a transfobia já foi criminalizada, então por que isso continua acontecendo? Como que a gente consegue combater essa imprensa que acha que pode continuar sendo tão transfóbica com os nossos corpos? Nossa, gente. É realmente difícil de pensar em como que a gente contrapõe ao que a imprensa tem feito, porque é exatamente isso, é uma lógica de mobilização de dinheiro mesmo, das massas. E aí a gente vê, e assim a gente vê as figuras terríveis como foi Olavo de Carvalho e toda a horda de gente horrorosa que segue propagando mentiras e ódio a nosso respeito. Agora, a ferramenta que a gente tem para contrapor a esse tipo de crime de ódio, pensando na lei da criminalização da transfobia, é acionar judicialmente. Só que acionando judicialmente, a gente também entra em mais uma das esferas, que são inúmeras esferas, em que a gente está na mão o caso vai cair na mão de juízes que podem ser mais progressistas ou mais retrógrados, e aí a gente acaba muitas vezes criando uma jurisprudência contrária ou permissiva para que esse tipo de discurso se perpetue. Vou dar um exemplo pessoal mesmo de quando o Pavanato foi transfóbico comigo na primeira sessão da Câmara, eu acionei o Ministério Público. E o primeiro parecer do Ministério Público foi que o que aconteceu dentro do plenário tem que ser resolvido na esfera dentro da Câmara. Aconteceu na Câmara, isso tem que ser resolvido pela própria Câmara. E aí quem está presidindo Isso não vazem, aquelas... Quem está presidindo a Corregedoria da Câmara, o Rubinho Nunes, que é do União e também é aliado do Pavanato. Então, ou seja, não daria nada. A gente recorreu, estou esperando ver se na outra instância vai. Mas isso é um exemplo só palpável para a gente pensar em qualquer outra violação de direitos que é propagada pela mídia, pela imprensa, e como isso de fato dá um buzz, agora que o hype é ser antitrans, a gente vê o tanto de violências que são reproduzidas à torta e à direita, a personal trainer que foi impedida de usar o banheiro. Nos Estados Unidos, o menino que foi preso por ter usado o banheiro feminino, sendo que tinha negociado, porque não tinha cabine dentro do banheiro masculino do estabelecimento. E toda a horda de absurdos que a gente vê se reproduzindo. E aí a gente cai também na mão do judiciário, que infelizmente também é uma parte da elite que é anti-povo, anti-pessoas trans, anti-diversidade, anti-comunidade LGBT, racistas, elitistas, enfim. Então, são um grande compilado de muitas coisas ruins, e aí a gente tem que ir catando ali, como se estivéssemos catando feijão, para achar um ou outro que vai fazer a diferença, e é a partir daí que a gente volta no nosso trabalho, de novo, de humanização, de sensibilização, de contato, de estar presentes, e aí eu acho que esse é o papel
crucial, fundamental mesmo, e estratégico, de termos uma figura como a Érica, que consegue transitar em tantos espaços, em tantas camadas mesmo da sociedade, furando bolhas e estando em voga e sendo maravilhosa e luminosa em todos os lugares que ela ocupa, Lineker, Urias, enfim, tanta gente que a gente precisa mesmo colocar em voga aos olhos da sociedade para que nós possamos, de fato, tocar essas pessoas que vão estar com as nossas vidas nas mãos, que é o que acontece na mídia, que é o que acontece na classe médica. Enfim, é um grande desafio, mas para punir, vigiar e punir as pessoas que propagam fake news e ódio contra nós, a gente precisa do judiciário. E aí é um trabalho realmente difícil. Acho que puxando uma sardinha para a forma, o que eu acredito que é o verdadeiro jornalismo, né? Também pedir para a gente ampliar cada vez mais a importância de ler o jornalismo alternativo, né? O que é a mídia independente, alternativa, seja qual termo a gente possa usar. Porque é o que tem pautado, né? Eu lembro que quando eu me formei em 2017, eu quis começar a cobrir a pauta trans, porque 2017, a gente está falando de 8 anos atrás, não é tanto tempo assim. Só tinha morte e violência sobre corpos trans, não tinha nada positivo. E a minha transição, acho que ela demora para eu ter coragem de contar para o público publicamente, que eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Não tem jornalista trans, não tem nada de bom e positivo, só morte e violência. Parece que a gente não tinha potência, agora a gente está conseguindo mudar essa lógica, graças a portais como a Ponte Jornalismo, a Agência Mural, a Alma Preta, a Revista As Mina, que acho que a Revista As Mina e o Nós Mulheres da Periferia, eu sempre enalteço, eu falo para elas em todos os lugares, porque são coletivos jornalísticos feitos por e para mulheres cisgêneras. Mas conforme a pauta feminista, né, interseccional, obviamente, principalmente de mulheres negras e periféricas comandando, elas entenderam que, não dá pra gente falar de aborto, de estupro, de coisas que têm a ver com pessoas que têm vagina e útero sem falar de homens trans. Mas não tem como a gente falar de um feminismo sem falar das mulheres trans e travestis. E aí que a gente começa a avançar. E aí a parte positiva da imprensa tradicional é que essas pessoas estão entrando e algumas têm mais estômago, talvez, do que eu, né? Então, tem vários amigos aí que estão na imprensa tradicional tentando fazer isso circular, mas é muito difícil. Mas, puxando um gancho do que a Amanda falou, quando a gente pensa que é isso, né? A transfobia não para só na gente. Pessoas cis estão sendo cada vez mais, a gente tem visto relatos no banheiro, nas Olimpíadas. Agora eu estava na Casé TV trabalhando com eles, que eu não me imaginei, pensei, estou indo lá, viver um mês no Rio, trabalhar nas Olimpíadas, não vou falar da pauta trans, né, porque não tem atleta trans nas Olimpíadas, então não vai ser. Aí vem que J.K. Rowling, né, uma das pessoas que propagou, a Imani Khelif, que era uma atleta da Argélia, que é crime ser LGBT, ela começou a propagar e ganhou uma dimensão absurda, porque vem Elon Musk e todos esses lunáticos da extrema-direita propagar que ela poderia ser uma pessoa trans. E o que essa menina foi atacada foi absurdo. Então, digamos que ela fosse uma pessoa trans, que publicamente o mundo não sabia, mas dentro das regras ali ela estava nas Olimpíadas, então quer dizer que ela passou por todas as etapas, ela poderia ser morta quando ela voltasse para o país dela. Então, é isso, né? Não é só nossos corpos que estão sendo impactados com a transfobia. Cada vez mais pessoas cis, que normalmente são mulheres negras, indígenas, que não conformam ali o padrão europeu que as pessoas enxergam, né, que a cisgeneridade tem que seguir, estão sendo também atacadas por esse mesmo ódio que ataca corpos trans. E não só pessoas que se parecem com trans são confundidas. Os nossos familiares, né, os nossos afetos. Em Mogi, o ano passado, um casal, um rapaz estava com a namorada, uma mulher trans, deu um beijo nela e os dois foram espancados. Né? Muitos homens têm medo de falar abertamente que se relacionam com mulheres trans, com medo da transfobia, né? Não aguenta o baque que a gente aguenta, que a gente é obrigado a aguentar, né? Eu acho que tem uma coisa da mídia de manipulação, né? De controle de massas para que o status quo permaneça como está, né? Eu acho que esse medo da gente, até em algum momento, não sei se foi você ou no documentário, falou, né? A gente não incentiva ninguém. Não, a gente não incentiva. Inclusive, nós fomos muito incentivados. Eu passei pela famosa cura gay quando eu era criança, né? Eu sofri diversas violências por ser uma criança afeminada. Não tive apoio, mas tive investimento de tratamento por parte dos familiares para tentar consertar. Isso é uma lógica tão cruel
Quer dizer que para o cuidado e para a proteção, não, mas para endireitar, sim. E eu acho que tem uma relação com nós representamos uma referência para essas pessoas, de que é possível. Então, uma criança olha e fala assim, nossa, é possível ter nascido com pênis e performar e expressar feminilidade? Então, o medo está justamente nisso, né? De que essas crianças, a gente incentivando ou não, elas verem como possibilidade. Se a gente é ser social, tudo nosso foi construído socialmente, a nossa linguagem, o nosso nome, inclusive. Então, uma pessoa em desenvolvimento olhar que outro ser que nasceu com sexo biológico designado desta forma, se expressa, se comporta e vive dessa forma, é uma referência muito potente. Então, por isso querem nos minar, né? Eu acho que já está posto, né? Maquiavel já falava, vários autores falavam que é preciso controlar as mídias e a informação. Então, eu defendo o direito à informação. E eu falei aqui com o Xixi, você roubou minha fala, que eu ia falar as mídias alternativas, coletivos, né? Pessoas que vêm de outro lugar trazer a informação na perspectiva de direito à informação. As pessoas precisam saber. Transsexualidade é uma possibilidade, né? Tem todos esses desafios na sociedade, mas é uma possibilidade. Eu acho que isso é muito potente. Eu vou bem de enxerida, porque não é minha área. Mas me lembrou muito, né? Tipo, a posse do Trump, né? Com todos os donos das Big Techs atrás dele. E tudo isso que está acontecendo, né? Então, tipo assim, ela não é inocente, né? E nem boba. Realmente está ligado, assim, as coisas. E os Estados Unidos, ele realmente é isso, né? Tipo assim, a gente está vendo a derrocada das gatas. E a ascensão da China, né? Comunista, que controla a mídia. Fazendo um parêntese aqui. Mas é isso, na realidade. Eu acho que não tem uma resposta certa mesmo, né? E eu sou muito mais a favor do que você traz, do que a colega também traz, que é, de fato, na micropolítica, né? Em como que a gente pode, tipo, tá pautando, ou pelo menos como a gente, por exemplo, decide consumir alimentos orgânicos, consumir também de uma mídia que não é tanto a tradicional, que talvez seja uma mais orgânica no sentido de independência, de narrativas, né? E etc. E não só na disputa de narrativa, mas também na disputa de recurso, sabe? Porque não é só disputar narrativa, né? Tipo, para sobreviver é preciso ter bufunfa. Para uma coisa ficar de pé é preciso ter recurso. Então, a gente também tá não alheios a isso, mas também tomar como propriedade, sabe? Eu só queria complementar uma coisa que eu fiquei pensando. Eu acho que a esquerda, alas progressistas, alas revolucionárias, vamos dizer assim, movimentos, teve dificuldades de se apropriar dos meios de comunicação, das ferramentas. A direita fez isso muito bem. E ela fez muito bem porque são donos dos meios das comunicações, são empresas, né? Então, acho que a gente está no movimento agora de se apropriar dessas ferramentas. E a gente precisa, para avançar, de fato, fazer uso, né, dessas ferramentas. Aí eu acho que também tem uma coisa que é que a extrema-direita também se entendeu como grupo. Eles deixaram de ser, tipo, eu sou PL, tu é União Brasil, a gente não atua mais junto. Não, a gente é um corpo. E eles começaram a fazer isso, tipo assim, não só no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. E não tem como, tipo assim, é aquele papo, né? Tipo, contra fatos, não há argumentos. Mas eu tava dando uma olhada, acho que no ano passado, no número de emendas e volume. Quem pega tudo é a extrema-direita. Tipo, a União Brasil é 50% dos recursos. E eles estão destinando isso para as bases, para os comitês eleitorais, para os coletivos de direita. Entende? Então, tipo assim, quem é que vai dizer que eles não estão fazendo uma coisa boa? A gente sabe que não, mas a pessoa que está lá na ponta chegando o aqué, o dinheiro, chegando o projeto, sabe? Então, eu acho que faltou isso. Faltou não, né? Eu acho que falta também isso pra gente enquanto campo, enquanto esquerda também, enquanto movimento progressista, ter essas noções também muito mais, assim, apropriadas do game, sabe? Assim, do jogo, como que o jogo está posto e como que a gente vai jogar também isso.
Sim, acho que é sobre entender também o senso de unidade, né? A importância de você se construir enquanto unidade. A direita e a extrema-direita fazem isso de uma maneira muito mais organizada do que a esquerda, porque disputa interna existe dentro tanto da direita quanto da esquerda, mas acho que a esquerda ainda tem essa dificuldade mesmo de unificar, inclusive pensando nesse disparo dessa política antitrans, desse discurso agora de ataque às nossas vidas de direitos básicos e fundamentais, não tem um contraponto uníssono da esquerda que seria fundamental. E aí é uma pauta cara, é uma pauta sensível, sensível e cara para quem? Nós precisamos sobreviver, nós precisamos lutar e não tem que ficar só na nossa mão, que é o que a própria Rafa falou. A transfobia é um problema da cisgeneridade também. E eu acho que esse senso de responsabilidade precisa ser tomado pela esquerda e por toda a sociedade para que a gente consiga movimentar mesmo. E eu queria só trazer mais um ponto sobre, você estava falando das infâncias, da influência que a transfobia também traz para as nossas famílias, para os nossos pares, para os nossos amigos. Eu acho que usam muito do proteger as infâncias como se as crianças fossem uma tela em branco que só a gente escolhe e como se as crianças fossem alheias ao que é influência externa. Então, muitas vezes, eu falo pela minha experiência enquanto uma criança viada, como você também trouxe a sua experiência, eu acho que as crianças têm essa percepção do que é certo e errado aos olhos da sociedade. E isso muitas vezes vai fazer com que essas próprias crianças se violentem ou se bloqueiem ou evitem falar sobre diversidade com seus pais, por já saber que às vezes os pais vão ter uma posição contrária, ou mesmo os pais também não vão ter essa habilidade mesmo de acolher e de saber como tocar para que essa criança se sinta acolhida. Então, acho que essa é uma pauta fundamental mesmo, que a gente consiga se organizar e bater de frente com toda essa mentira e todo esse pânico que está sendo provocado aí pela extrema-direita nas redes sociais e em loco, né? E essa questão familiar vem muito em famílias progressistas também, né? Que não sei se a minha família se considera progressista, por exemplo, se eles tinham essa noção quando eu fui crescendo e tudo mais, mas as dificuldades que foi, assim, para eu me entender também um cara trans e contar pro mundo é absurdo, né? Porque a primeira saída de armário foi aquele absurdo. Minha mãe chegou a dizer que preferia que eu tivesse morrido ou engravidado, porque eu tinha 17 anos na época. Esses tempos estava revisitando, eu postei um story do Stefan Costa, que é um homem trans maravilhoso. Sigam o Stefan, ele posta conteúdos maravilhosos. E foi um vídeo muito simples, assim, dele falando sobre transgeneridade. E uma tia minha, ela respondeu falando que sempre percebeu que eu era uma criança trans desde os 2 anos de idade, mas década de 90, era 92, quando eu tinha 2 anos. Não fazia ideia que homens trans existiam, né? Isso é uma pauta também muito importante. Onde estão os homens trans nos espaços? Parece que a gente não existe. É sempre essa invisibilidade. Então, para eu me entender um homem trans, eu tive que ver o primeiro homem trans da minha vida, que foi só em 2016, fazendo meu TCC. Porque antes eu não sabia que palavra usar, porque assim, né? Eu ia falar com todo respeito, mas sem respeito. Tami Miranda não me representa. Então, ele não seria uma pessoa para eu seguir, ou o Tarso Brant, né? Que são essas transgeneridades tão egocêntricas que parece que não pensa coletivamente. Então, para eu me reconhecer, o homem trans demorou muito. Então, a diferença, talvez, que essas crianças vão ter agora é que, como a Rafa mesmo falou, né? Elas vão poder ligar a TV, pegar um jornal. Jornal não, criança não pega jornal, né? Pegar o celular, entrar nas redes sociais e pensar, olha, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser parlamentar, eu posso ser cantora, eu posso ser atriz, eu posso ser jornalista, advogado, eu posso ser uma infinidade de coisas que agora a gente tem pessoas trans alcançando esses espaços. Eu só queria falar, você trouxe o meu colega, meu nobre par. Gente, eu acho que também essa questão, a questão do preconceito mesmo, da transfobia, eles se pautam muito em dizer, em colocar a questão da violência contra a mulher, a violência nos esportes, a violência no banheiro. E por mais que seja, o por hora é o que eles inventam, é só a fonte são as vozes na cabeça deles. Eu acho que a gente tem que pensar que enquanto pessoas trans e pessoas múltiplas e diversas, também vão existir pessoas que têm uma opinião horrorosa. Vão existir pessoas que são desonestas, pessoas trans que são criminosas, enfim. Eu acho que a gente tem que lutar também pelo direito de que essas pessoas não sejam culpabilizadas e criminalizadas
isso sendo associado ao fato de elas serem pessoas trans. Tipo, eu jamais vou defender que alguém seja transfóbico com o Tami, porque ele tem uma opinião escrota, uma visão escrota na política. Uma visão contrária à minha na política, jamais. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com esse fio da meada e lutar também pela contradição, pela possibilidade de sermos pessoas horrorosas também. Eu acho que é isso. É aquela história, também, né? Queremos filmes de pessoas trans trambiqueiras. Como a gente teve aí, né? A querida da... Como que é o nome da querida? De Trambique, exatamente. E pelo direito também ao arrependimento, porque acho que de quantas coisas a gente não pode se arrepender, gente? Não é só sobre a transição, é um caminho constante. Eu me arrependi de ter feito essas mechas, meu cabelo tá mastigado. Mas aí a gente vai construindo essa dinâmica mesmo e entender que a humanização faz parte de não romantizar só as nossas experiências trans travestis, porque nós temos sim, somos passíveis ao erro, a muitos erros, e isso não nos diminui enquanto pessoas, enquanto seres humanos de direito, que tem que ter os seus direitos básicos e fundamentais, e todos os direitos à cidadania garantidos pelas casas legislativas, pelo judiciário, por todas as esferas da sociedade. E acho que para amarrar também, aqui eu gostaria de dizer que aqui no Brasil nós temos 300 projetos de lei antitrans, e eu espero mesmo que ao contraponto desses 300 projetos de lei antitrans, nós tenhamos 300 projetos de pessoas trans dentro das universidades, 300 CRTs em São Paulo, 300 doutoras e doutores trans travestis, e que nós possamos nos levantar mais 300 parlamentares trans, 300 desembargadores, homens trans. Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. Que a gente possa construir um futuro brilhante, e isso a gente faz em conjunto com essa generalidade que é comprometida, e entendendo as nossas limitações e trabalhando no micro e no macro as possibilidades que a gente tem para transformar essa sociedade que está na nossa mão. Infelizmente, está mais na nossa mão do que deveria, mas a gente vai seguir nos articulando aí, dando a volta, dando uma rasteira nessas pessoas que não querem nos ver em lugar nenhum, porque a gente não vai voltar para o que era antes. Nada nunca vai voltar a ser o que era antes. Tenho uma certeza que a gente tem essa, né? Não tem retrocesso nenhum. Só fazendo um paralelo também com isso que você falou sobre pessoas trans que não seguem um viés mais progressista, o próprio filme Emília Pérez, né? Acho que, assim, a Carla Gaston, ela se enterrou em um monte de coisa, mas a gente não tem que ser transfóbico com ela, a gente ofende as outras coisas, mas foi o que a gente viu muito, né? Para poder enaltecer, talvez, o trabalho da Fernanda Torres, muitas pessoas foram transfóbicas com ela. Claro que, assim, ela tinha uma lista de violações de direitos humanos, mas não é porque ela era uma pessoa trans, é porque ela era uma pessoa escrota, e pessoas trans também podem ser escrotas, né? Eu vou tentar mais uma vez, hein, gente? Mais uma chance, porque está acabando o tempo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, não vai ser sempre que vocês vão ter essas 3 aqui para perguntar, tá? Mais 10, 15 minutinhos de papo só. Ah, o quê? Boa noite. Até as 10h15, a gente vai estar aqui conversando. Boa noite. Pode falar? Sim. Parabéns, maravilhoso tudo que vocês estão falando até agora. Eu tive um aluninho que se entendeu trans aos 4 anos. E a mãe dele veio dialogar com a gente acolheu, trouxe uma mulher trans para conversar com a gente, para ver como a gente acolheria melhor essa criança. Fez um projeto em cima disso, trabalhou com a sala dele, com as outras salas, corrigiu o pronome, fez tudo o que a gente conseguia fazer, mas assim, eu ainda acho que foi pouco. Eu ainda acho que faltou, né? E aí eu acho que, o que vocês acham que, enquanto educadores, a gente vai se deparar com muitas crianças trans e adolescentes trans. O que a gente, enquanto educadores, o que nós podemos fazer para acolher mais essas pautas? É muito comum a escola ter medo, receio, né? Fui chamada bastante vezes, até fiquei olhando para você e falei, será que eu fui nessa escola? Eu acho que a escola precisa conseguir propiciar um espaço seguro e confortável para todas as pessoas se expressarem. Ir ao banheiro. Tem escola aqui que é receita de bolo, fala assim, o que eu faço com um banheiro? Vai ter escola que vai ter 3 banheiros, um masculino, um feminino, o outro sem gênero. Outra escola vai ter
na placa banheiro sem gênero em todos os banheiros. Vai ter escola que vai tomar medidas em relação ao respeito ao nome social, seja já colocando na lista. Eu acho que o grande desafio das escolas são os professores, desculpa, com o máximo respeito, tá? Porque eu acho que assim como a saúde, na educação e na assistência social, as políticas públicas são as pessoas. As pessoas que querem afirmar o seu valor, a sua visão de vida e não garantir o direito à educação e desenvolvimento, né? Não tem uma receita de bolo. Tem, assim, o que eu posso te falar é criar um espaço seguro e confortável para as pessoas se expressarem. Porque o que a gente está falando de crianças viadas, crianças, né, afeminadas, enfim, crianças dissidentes, que são repetidamente controladas. Então, não fala assim, não sente assim. Então, não é só sobre o banheiro e sobre a lista. É sobre o dia a dia. Não pega esse brinquedo, não fala assim, não fala fino. Então, eu acho que se os professores conseguirem se apropriar do espaço como mediadores para garantir direito, trazendo referências, por exemplo, no trabalho com jovens, o que foi muito assertivo que a gente fez foi sarau. Porque se na minha casa eu não posso rebolar, no sarau na escola eu posso fazer uma dublagem da Beyoncé, rebolar e requebrar, que é a arte ali. Inclusive eu vim escutando para cá o quanto a arte é aliada de pessoas LGBTs, porque nesse espaço é permitido se expressar. Então, trazer referências, trazer reflexões. Eu acho que a defesa da pauta LGBT tem um paralelo com a questão antirracista. Quais são as práticas antirracistas? Vamos adaptar? Porque eu vejo um paralelo muito grande. A desumanização de corpos de pessoas negras, historicamente, é a mesma desumanização que a gente passa, né? Antigamente, pessoas negras eram impedidas de usar o mesmo espaço, o mesmo banheiro. O que está acontecendo agora? Não é a mesma coisa? Então, eu acho que existe um paralelo. Só queria complementar, uma coisa muito interessante na minha prática foi ouvir dos adolescentes que eu atendia a diferença que fazia no atendimento ser atendida por uma pessoa LGBT e uma pessoa trans. Inclusive, teve adolescentes que choravam, que se emocionavam, que se tremiam. Parecia que estava vendo a Madonna na frente deles. E eu ficava emocionada, ficava constrangida, até que eu entendi uma adolescente falando: se vier uma assistente social, um psicólogo falar para mim é possível sobreviver a todo esse desafio, a toda essa violência, eu vou talvez acreditar, porque é uma pessoa cis falando que é possível. Você falando que é possível, estando aqui na minha frente, formada, executando um trabalho, não na margem, não no escuro, traz outra possibilidade. Então, eu acho que a escola tem que ter mais travesti, tem que ter mais pessoas queer, mais pessoas dissidentes de gênero. Eu falo que toda a repartição pública tinha que ter uma bicha afeminada, uma trava, uma lésbica, um homem trans, para as pessoas na convivência entender. Muitas vezes as pessoas nunca conviveram. Lá onde eu trabalho, eu só pego estagiários LGBTs. Que eu falo, quem está incomodado, se tem algum bolsonarista, vai continuar incomodado. Porque eu quero a bichinha que desmonheca, eu quero que a bichinha que fale fino, eu quero que essa pessoa se sinta incomodada, porque é o direito dessa pessoa estar aqui. Essas referências precisam também estar na escola. Eu acho que eu não respondi, mas trouxe aí umas reflexões. A Rafa foi fundamental. Eu vou ser bem singela porque você falou e eu só fiquei pensando em duas palavras: arte e educação, e não esquecer da ludicidade, sabe? Tipo, lúdico. E aí me vem muito à cabeça, por exemplo, uma samambaia que eu sou apaixonada, que ela não tem gênero, ela não tem sexo, e ela joga esporos. Ela mesma se fertiliza, ela abre assim, ó, e joga os esporos. Olha que legal para trazer para uma criança, né? Tipo, para de repente despertar essas outras conversas, né? O senso de corpo, né? Então eu acho que tem tudo que Rafa falou aí, mas também outras ferramentas que podem simplesmente talvez adocicar a conversa, sabe? Tirar o peso do adulto, né? Que é banheiro, não sei o quê, não. E a gente tratar de uma maneira muito mais de chão, né? Não sei, assim. Vamos lá.
arrasou, já é um bom começo. Acho que é isso, eu estou super contemplada com o que as meninas acabaram de falar, mas acho que é colocar dentro do currículo mesmo, intelectuais, trans, trazer essa ludicidade mesmo dentro das histórias, dentro do que dá para amarrar, e ali tá observando junto com todo o corpo docente e também com a ciência social, se houver, psicólogos, não só especificamente a criança diversa, mas acho que o todo é mais tão importante quanto você mapear, porque as crianças vão estar expostas, tem idades e idades, mas as crianças vão estar expostas a muitas violências que às vezes o professor não vai ver, que às vezes não vai ser no banheiro, às vezes vai ser no recreio, às vezes vai ser na própria sala, na ausência do professor, então acho que tem que ter essa visão e troca ali para conseguir garantir a integridade emocional e física dessas crianças através do trabalho em conjunto, não só colocar isso tudo nas costas dos profissionais da educação, dos professores, porque realmente não tem como. Já é uma batalha gigantesca para você conseguir ensinar e passar para essas crianças, que é uma coisa mágica, né? A minha mãe é professora de jardim, né? Ela dá aula para crianças de 1 a 6 anos. Tinha uma escolinha até na própria chácara que eles moram lá em Aracaju. E eu acho que é isso, tem essa magia que os professores e as professoras conseguem ter dessa conexão com os jovens e adolescentes ali. Com adolescentes é um pouquinho mais difícil, mas com as criancinhas já sempre dá para você tirar um caldo, um mel a mais, mas de ter essa visão, esse olhar de acolhimento para conseguir fazer essa ponte de proteção com a criança e essa ponte de cuidado, de mapeamento com o restante do corpo docente e também com os pais, com as famílias das crianças, quando for necessário e quando for possível também, né? Acho que só para complementar rapidinho essa questão, acho que no filme a gente viu um ótimo exemplo, né? Ouvir as nossas crianças. Elas podem dizer como ela pode se sentir mais confortável. Vendo aquela menina de 12 anos falando na frente de todo mundo, não dá para não ficar arrepiada, sabe? Ela tá ali dizendo, olha, para mim, sem o meu hormônio vai ser pior. Então, por que a gente não ouve as nossas crianças e adolescentes, né? Entender que a criança também, ela tem ali, ela consegue trazer a vivência dela, como que ela tá se sentindo, como que pode ser mais confortável. Você novamente roubou minha fala. Eu ia falar exatamente isso, ouvir as crianças enquanto sujeitos de direitos, né? Que não como um objeto que a gente decide a vida dela, né? Mas eu queria falar uma coisa que eu esqueci que é muito importante. Os grêmios estudantis estão bombando. A maior parte das escolas que eu recebo convite não vem da direção de coordenação, vem de grêmio estudantil fazendo pressão para que a escola se modifique. Então, eu acho que teve uma fala, né? Os jovens estão um pouco mais conservadores, mas, assim, a minha experiência em escolas, os grêmios estudantis estão... Por exemplo, no meu território, a líder do grêmio estudantil é uma menina trans. Para mim, isso é revolucionário, né? Então, acho que investir também nesse espaço é importante. A gente tem mais 5 minutinhos de papo, eu vou abrir para a pergunta da Chica, e se mais alguém quiser entrar na onda também, aqui tem uma, então a gente faz as 2 perguntas, responde e encerra. Tá, pode ser. Minha profunda gratidão pela oportunidade, vocês foram uma grata surpresa numa segunda-feira friorenta, então, gratidão. Sou bióloga, pesquisadora, faço medicina e tive um sonho que tinha que ser sereia. A minha vertente, sereias não têm sexo. Então, as minhas pacientes tiraram a vagina devido a um câncer. Então, eu pego essa paciente e trabalho com essa paciente. É uma sonda do canal para lateral, esgota a urina com uma garrafa PET, está tudo certo. Só que o meu projeto foi para outra vertente. Começou a aparecer gays, lésbicas, porque sereias não têm sexo. E isso na minha cabeça é muito curioso. Por que a gente está aqui? Ele é homem, ela é mulher, não importa. A vida só é vida e a gente só é leve por causa da diversidade. Senão não existiria esse mundo. E vocês colocaram uma coisa muito importante. Se a gente coloca a arte e sensibiliza essa criança na escutativa, a gente consegue tudo. É acolher essa criança. Eu sou contra piada, eu detesto piada. Eu detesto piada, eu acho que a gente nunca sabe o lado do outro lado da história. E eu tenho meninas cegas, tenho muitas sereias cegas.
eu falo que é o meu cardume às cegas. E aí eu tenho a cega lésbica, eu tenho a menina com ossos de vidro que é lésbica, então aí a gente vai para outra história, né? Eu quero agradecer vocês, porque amanhã vai ser um dia muito especial, porque eu fiz algumas fotos, e vou levar vocês como referência para essas crianças e para esses adolescentes. Minha profunda gratidão, viu? Obrigada. Bom, gente, boa noite. Para finalizar, né, a gente vai finalizar essa noite, agradecer a realização desse evento, o pessoal da Mostra Ecofalante maravilhoso, todo mundo que entrou em contato com a gente, toda a assessoria da Amanda Pascoal, o Chico, o Felipe, o pessoal que está aqui, o Kaique que está organizando também, está aqui palestrante, vocês que estão aqui também. E, gente, eu queria fazer uma intervenção pensando muito no documentário e pensando que o documentário fala, né, tem muitas cenas dele, do advogado que é um rapaz trans, ele lendo a defesa dele na praia, cenas dele treinando no Meet com amigos, com amigas, cenas dele falando da dificuldade de ser uma pessoa trans e falar em público. E é um documentário que mexe muito nessa coisa, né, de ser uma pessoa adulta perto de crianças e da dificuldade que nós, pessoas trans, temos de lidar com a infância, né? Se eu lembro da primeira vez que eu vi uma notícia de uma drag queen, que ela era uma drag queen, acredito que de Minas Gerais, que ela lia histórias em quadrinho para crianças no contexto oncológico, né? Na internação oncológica, crianças que estavam fazendo tratamento de quimioterapia, e grande parte dos comentários das pessoas, a partir da reação delas a esse projeto, era de acusá-la de pedofilia, aliciamento de menores, e como é difícil para nós acabarmos tendo um trabalho pedagógico, etc. Tá. E aí a gente está aqui num cinema. Eu atendo crianças, e uma das crianças que eu atendi recentemente, uma criança gênero diverso, uma criança gênero criativo, é difícil até falar criança trans, eu gosto mais dessas expressões. Mas aí a criança me disse uma coisa que eu já subestimava, né? Que a criança falou assim, nossa, Sofia, eu estou muito, muito bem, essa semana foi muito boa, porque eu fui no cinema com os meus amigos da escola e só tinha viado. E aí eu falei, tá, ok. E a criança me sacudiu assim, falou, não, você não entendeu. Foi a primeira vez que eu saí que só tinha viado. E sempre que eu estou num espaço, como na escola, eu sou o único viado, a única criança pintosa do circuito, né? E eu acho que uma intervenção boa que educadores podem fazer com crianças de gênero diverso é estimular que elas estejam diante de crianças tão diferentosas assim como elas, né? E aí eu queria propor uma intervenção para vocês 4, né, que estão aqui na mesa hoje, que é o que vocês diriam, brevemente, para a versão criança de vocês. E aí, vocês se viram. Girl! Só de te ouvir já deu vontade de chorar, porque esses tempos, 2022, acho 2023, eu participei de um evento só de pessoas trans, né? Foi a Casa Chama que me levou, a gente foi para Salvador. Um grupo só de pessoas trans, ativistas do Brasil inteiro. E aí, na descrição, assim, tinha assim, o dia tal a gente vai pra praia com as crianças. Eu fiquei, gente, eles vão pegar umas crianças em Salvador pra levar pra praia com esse monte de gente trans, vai dar ruim, né? As crianças eram a gente. Nossas crianças trans na praia. Homens trans com mastectomia ou sem camiseta. A gente podendo ficar numa praia sendo a gente. Aquilo foi tão impactante, sabe? E, obviamente, que eu ia ficar emocionado, né? Não tem como. Mas acho que vendo essa minha tia mandando a mensagem falando, com 2 anos você já não queria usar o vestido, você queria usar a chuteira. E eu sou um cara trans apaixonado por futebol. Eu tento internamente mudar todo esse estigma negativo que tem em futebol. Enalteço muito o futebol feminino, por isso que ele é maravilhoso, né? Porque aquelas mulheres fazem a coisa acontecer. Então acho que eu falaria pro Caezinho ali que ele não virou jogador de futebol porque ele é horrível, mas ele está trabalhando na ESPN Brasil, que é uma multinacional de esporte, e está sendo um cara trans que está fazendo história lá. Eu também não vou chorar, apesar de você ter sido Eu terminei o filme chorando porque eu não tinha assistido o documentário, eu tô vindo de uma semana caótica, eu cheguei no aeroporto e vim direto pra cá. E então eu assisti junto com todo mundo, assim, foi muito bom isso, porque eu fiquei, nossa, né, documentário, contar uma história do passado, aquele monte de número, as coisas, aí, tipo, dá até uma ansiedade, né, de pensar que, caralho, isso é minha vida. Tipo assim, como me tirar dessa situação?
E no final, ele estava naquela cena em que eles saem da corte, não se sabe ainda se um resultado disso. E o mais chocante também do documentário que eu quero compartilhar com vocês é essa sensação que, na realidade, ele está acontecendo no momento presente. Né? Tipo assim, a decisão final ainda vai sair em junho agora desse ano. Então, isso dele estar localizado neste tempo presente, eu achei muito legal. Mas o ponto é que, apesar do furdunço todo, ele está muito emocionado e muito feliz, mesmo estando emocionado com todo o percurso, com a luta, quando ele está na frente dos deles. Né? E então isso me despertou para a mensagem que eu quero dizer para minha criança. Que é, você já é e ainda vai ser muito feliz. Muito feliz. Então, muito obrigada por lembrar disso. Aqui tá tendo. Gente do céu, ficou pequeno. Olha, foi uma criança bem feliz, bem babadeira, bem... Ai, emotinava meus coleguinhas, era bafão, gente. Eu tumultuava. Nossa, na Steiner aqui, que meu pai trabalhava na escola, era bafão. Fugia na hora da história. Só que também eu tive um bafão babado chato, que era... Minha mãe passava a máquina 1 no meu cabelo, sempre. Era sempre cabelo batidinho. Então, o que eu diria pra minha criança é: filha, vai crescer, o manto vai vir, a senhora vai reinar. Continue corajosa e luminosa e feliz, que tudo vai dar certo. Não deixe as pedras no caminho. Cuidado com essas pedras. Não deixe as pedras no caminho te abalarem. E siga brilhante e reluzente como você sempre foi. E o cabelão vai vir, filha. Ainda bem que eu tô com a terapia em dia, né, Sofia? Olha, a minha infância foi uma infância bem difícil. Bem difícil mesmo. Eu geralmente não fico falando das violências que eu sofri, porque, né, é difícil. E também eu acho que as pessoas esperam que a gente fique falando, né, de toda a desgraceira que a gente passou. Eu tive um lado muito difícil e um lado muito importante, que eu fui amada. A minha mãe me amou e me protegeu muito. Então, eu fui uma criança muito assustada, muito medo, né? A minha irmã me colocava na árvore e saía na porrada com os meninos. Porque o meu primeiro dia na escola, eu apanhei e nem entendi o porquê que eu estava apanhando. Eu diria para minha criança, a minha psicóloga já fez isso comigo, eu já fiz bastante esse exercício de entender os meus bloqueios, os meus traumas, mas eu diria para mim mesma que é possível, que eu vou sobreviver e que essas dores vão se transformar em força. Hoje em dia eu consigo entender tudo que eu passei, até mesmo para conseguir contribuir no meu trabalho. Não que eu estou romantizando as dores e as violências, mas elas serviram para alguma coisa para a minha história, né? Elas me impulsionaram. Foi bem difícil, mas é possível. Estou aqui e mais forte do que antes. Acho que é isso. Se for possível, eu queria ler uma poesia. Ainda tem, pode. Eu gosto de usar muito, e aí quando a Amanda falou do livro, eu falei, eu vou ler uma poesia desse livro, Antologias Trans, que é de 30 poetas, pessoas trans, travestis e não binárias. O nome é Eu Não. Eu gosto de usar muito essa poesia, porque todo mundo olha pra gente e fala, né, nasceu no corpo errado, não sei o quê. Então, pra mim, essa poesia me representa bastante, e é de um homem trans, eu não achei o nome dele agora, mas é Luan. Eu não odeio meu corpo, eu não nasci no corpo errado. Não me venha falar que ele é inadequado. Se eu mudo é para melhorar o que sinto que pode ser melhorado. Se eu mudo é porque mudança faz parte da vida e eu não quero me sentir parado. Cada forma, cada traço são todos pedaços de quem eu sou. Comecei só com rabisco, agora estou transcendendo o padrão fabricado. E ninguém tem nada com isso e não tem nada de errado. Eu sou um eterno rascunho da vida, nunca vou ser terminado. Apaga, refaz, tira, acrescenta, só não deixa igual, porque aí ninguém aguenta. Eu não odeio meu corpo, eu não nasci no corpo errado. Sou um eterno rascunho da vida, estou aqui para ser melhorado. Na eterna busca do buscar por toda a eternidade, rabisco, rascunho, desenho, obra-prima,
transbordando, transcendendo, transgredindo, apenas sendo mais eu, mais meu a cada dia. Eu acho que essa poesia fala muito, me representa muito. Eu só queria fazer um comentário em relação ao que a colega falou. Muito carinho pelo que você expressou. Eu acho que só tem que ter um cuidado, que é um discurso que às vezes é usado, todos nós somos humanos, todos nós sentimos dor, somos todos iguais. Infelizmente, não somos todos iguais. Né? A cor da nossa pele, a condição do nosso corpo, onde a gente mora, a nossa sexualidade, tudo isso importa. Eu trabalhei com uma médica na cidade de Tiradentes que ela falou assim, para mim não importa se é negro, se é gay, se é LGBT, para mim não importa, eu trato todo mundo igual. Eu falei, você não vai durar aqui um mês. Porque se você virar para uma travesti negra que mora aqui, falando que a cor dela não importa, você não está ouvindo ela. Isso não é saúde integral. Então, máximo respeito, eu entendi o que você falou, mas sim, para mim, ser do gênero feminino, ser travesti importa, ser periférica importa, ter o corpo que eu tenho importa. Então, é possível ter pênis e reivindicar o lugar de mulher trans. Né? Então, e o lugar de sereia também. E, para finalizar, esse ano a gente está tendo conferências LGBTs. A gente está falando, né, de disputa, de construção coletiva. Gente, participem das conferências. Já teve a municipal, vai ter a estadual, vai ter a nacional. É nesses espaços que a gente também faz o debate, a construção. É importante estar nesses espaços de construção política. Gente, acho que só agradecer, né? Gratidão demais para todo mundo que ficou aqui. Até, é isso, né? Uma segunda-feira fria, 10 e pouco da noite, a gente está aqui nesse papo tão potente. Agradecer. Agora está mais quente, o coração está quentinho. 32 pessoas, obrigado, gente, demais. Obrigado demais pela mostra, pelo convite. Vocês por estarem aqui também, essas potências maravilhosas. Vamos fazer um encerramento, cada uma se quiser falar um pouquinho para a gente encerrar rapidinho. Boa noite, obrigado. Me encontrem, gente. Adorei. Quero conhecer todos vocês. Obrigada demais, gente, por esse espaço de troca, espaço de terapia até, veio aí. Obrigada pela presença de todos vocês. E é isso, acho que a gente tem que seguir em conjunto e transformando no micro e no macro, que cada um de nós aqui somos capazes de fazer uma mudança que vai reverberar no futuro, não só nosso, não só das nossas famílias, dos nossos amigos, mas no futuro da sociedade que a gente acredita e a gente quer construir. Contem comigo e eu conto com vocês. Eu queria agradecer mesmo a oportunidade de troca aqui. Para mim é um privilégio estar aqui. E que eu acho que a transformação social não está completa se não considerar pessoas trans. Eu acho que é isso. A transformação social inclui pessoas trans.